Eu recebo muitas mensagens, o pessoal falando que a família não apoia. Fazer zoada em casa, não tem um local de estudo adequado. Tu chegou a conversar, tu tem esse problema, tu teve esse problema na tua casa, não tem um local adequado para estudar, às vezes a mãe conversa muito alto ali e tal, e não tem um local adequado para te concentrar, tu passou por isso? Passei, capitão, porque eu tive essa decisão praticamente quando começou a pandemia. Era o fim Todo mundo em casa. O fim de 2019 ali, começo de 2020. Então, que eu assisti a aula presencial foi somente janeiro, fevereiro e março. Em março fechou tudo. Então era a rotina de ficar em casa, todo mundo em casa. E era uma correria de dividir computador, porque não tinha o suficiente. Às vezes assistia aula no celular. E aí notificação chegando também, e a cachorro latindo. Aí é aquela bagunça. Então eu passei por esse problema também. E acabou que eu comecei a optar por estudar pela madrugada. Então ali começava, dava 9h30, 10 horas, eu iniciava os estudos. E aí eu tentava ir pelo menos até umas 1h30, 2 horas. Às vezes eu conseguia fazer mais. Depende do dia também, né? Às vezes a gente tá mais cansado. Mas eu tentava estudar pela madrugada por conta disso. Tanto que ninguém usava os computadores, o barulho era bem menor. E aí eu conseguia me concentrar melhor, focar mais nos objetivos. Alguma vez tu tentou conversar com eles, falar, pessoal, olha, eu tô com esse objetivo, eu quero passar no CFO. Teria como vocês me ajudarem a falar, sei lá, tentou essa conversa? É difícil, ó, todos eles estavam ocupados. Sim. Todos eles estavam ocupados. A minha irmã, ela assistia as aulas dela do Fundamental 2, na época, né, ela fazia o 9º ano. O meu padrasto, meu pai-drasto, né, praticamente, ele é advogado, então ele estava em audiência. Não tem como. Aí minha mãe, ela é professora, então ela fazia plano de aula. Então, sempre a correria. Era todo mundo sempre focado em algum objetivo. Sim. Não era nada assim de, vamos fazer um churrasco aqui. Não. Era todo mundo Todo focado. trabalhando. Mas ainda assim, barulho. Na minha casa eu passei muito por isso. Minha família também, meu pai, novela. Meu pai é viciado em novela, então começava eu não tinha nem coragem. Pai, abaixa aí. Ele já abaixava o máximo, mas ainda dava para escutar de onde eu estava estudando, então Sim. Atrapalhava demais. E hoje eu prefiro estudar na madrugada, tipo, depois das 9, 10 também, porque eu me acostumei a isso, porque é onde está mais silencioso. E na época que eu estudava, eu ainda ia lá pro canto onde ficava perto de um quarto, ainda ficava um pessoal que ficava no canto da rua conversando. Sim. Alto, cara, isso aí atrapalhava demais, porque eu fico ouvindo e fico visualizando o que eles estão falando, e isso me atrapalha demais. É uma distração, né? Sim. Eu tenho um vizinho que ele adora um reggae, né? Então, sexta, sábado e domingo, meu quarto, meu Deus do céu. Já treme lá no quarto. Uma radiola da bruta. Então, realmente atrapalhava muito. O fim de semana era bem difícil de estudar. E às vezes eu desistia mesmo. Não dá não, Esperar vou à praia, vou dar uma caminhada, fazer alguma coisa. E aí de madrugada eu volto de novo aos estudos. Mas aí tu poderia ter desistido total. Não dá. Mas não, né? Tu encontrou uma solução dentro das normalidades ali da tua rotina, né? Da tua vida. A gente vai sempre se adaptando às nossas condições, né? A gente tem que entender qual é a nossa realidade e trabalhar em cima disso. Olha, eu posso isso aqui, a minha condição é essa e eu quero isso daqui. Exatamente. E trabalhar em cima disso. Não esperar as melhores condições para tu começar. Tem gente que fica colocando desculpa, eu não tenho uma mesa adequada, não tenho uma cadeira adequada, eu não tenho o meu quarto não é legal, eu não tenho, sabe? Nunca vai estar perfeito. Você nunca vai ter as condições ideais, mas tu tem que começar com o que tu tem, né? Com certeza. Eu sei que tem história de gente que passou mais dificuldades que eu, gente que menos, mas cada um é cada um tem sua história, cada um tem suas dores, então é trabalhar em cima disso. Eu costumo dizer que esse processo todo eu tive quatro etapas, são 4 pilares que foram muito importantes. O primeiro era saber o que eu queria. Eu tinha que compreender esse objetivo, por que eu queria chegar lá,
E todo a oportunidade, eu vou voltar. Eu costumo dizer que existem 4 pilares que me guiaram nesse processo. Primeiro é entender onde eu quero chegar. Então, saber o que é ser um bombeiro, qual é o peso, o benefício disso, os malefícios talvez, e compreender esse sonho que é. O segundo é saber onde eu estou. Então, quais são as minhas condições, quais são os meus pontos fracos, fortes, o que eu vivi até hoje, que me dá de experiência para chegar lá. O terceiro passo é saber como chegar lá, que é a hora que entra o senhor, está lá concurso, que a gente passa a ser direcionado. Então, nesse processo, eu tive o seu auxílio, Capitão Marcel, né? Eu tive o auxílio do Tenente Denis, do policial Josac, né? Um amigo meu também. Então, todos eles me direcionaram para isso. Me guiaram, olha, faz isso aqui, isso aqui, isso aqui, é bom fazer isso aqui. Para saber essa jornada que eu tenho que seguir. Que o processo ele é árduo. Então, a gente tem que compreender isso e aceitar. E o quarto passo, que considero o principal, que é não desistir. Porque a gente vai ser testado. Vai ser testado o tempo todo, mas vale a pena.